A ideia aqui da palestra hoje é tentar trazer um pouquinho, né, do que o compliance hoje está trazendo para o mercado, para as empresas, né, e com uma visão muito direcionada à Radix, que é a empresa que eu trabalho. Tá? Por que isso? Para ficar fácil. Assim, a prática com a teoria ela vai facilitar alguns entendimentos. Né? Não sou advogado, eu sou administrador, então a minha visão é um pouco diferente de alguns pontos do advogado, mas tem advogados que eu conheço que também conseguem ver as duas formas, seja na parte da gestão do processo de compliance, seja na parte mais material, mais jurídica, que é necessário. Né? Deixa eu botar para cá. Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a falar sobre os pilares, é importante a gente entender um pouquinho, né? Não sei se todos, só para a gente poder dar uma nivelada, o que seria compliance. Né? Hoje a gente tem várias formas de compliance, mas a definição é uma só. Que a definição é qual? É de você estar em conformidade com as regras da sua empresa, da regra da sociedade, das regras da sua própria empresa, seja código, seja manuais, seja legislação tributária, fiscal, seja a legislação trabalhista, tudo que você faz de uma forma correta e de forma ética, que é a parte mais importante. Né? A gente pensa muito do compliance. Estou até conversando com o Carlos hoje, o tributário ele pensa muito nos números. Né? Estou lá olhando, poxa, vou procurar uma opção para poder ver a melhor forma de eu trazer um benefício para a empresa com um benefício fiscal. Né? Olha os números, olha a matéria. Mas a atenção do compliance ela é muito vinculada a quê? Como uma empresa no mercado consegue ter um benefício fiscal numa área na qual não existe uma grande representatividade no mercado, que vai gerar emprego, e ele consegue um ganho fiscal com benefício, aí, se for só o tributarista, ele vai olhar e falar assim, poxa, uma possibilidade aconteceu. Mas isso tudo, normalmente, isso provoca o quê? Um conflito de interesse. Por quê? Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, que teve o caso do Cabral, né? As lojas de joias tiveram uma redução considerável, benefício fiscal de 50% da tributação. Mas o mercado de joias no Rio não emprega pouquíssima gente em relação às fábricas, às indústrias. Depois que tudo aconteceu, todo mundo entendeu. Existia um ganho fiscal? Existia. Estava legal? Estava. Uma auditoria pega isso? Não. Auditando isso, tem todas as notas, teve uma lei que gerou isso. Pela visão do compliance, a gente vai fazer o quê? Calma aí. Como um mercado como esse, que tem pouca movimentação, não de dinheiro, de pessoas trabalhando, por que ela tem um benefício tão grande desse? Então, a gente teria uma visão muito mais de observação. Olha, o que aconteceu? Quem validou essa lei? Quem foi que fez que isso virasse um benefício? Então, a visão do compliance ela é uma visão muito mais ampla. Muita gente, no início do compliance na empresa, ele falava assim, poxa, mais uma auditoria? Agora é de compliance? Poxa, já tem auditoria da ISO, já tem auditoria das empresas, das Big Four que faz na empresa, já tem auditoria interna, agora tem um compliance. Mas é uma visão totalmente diferente, a gente não vê números, a gente vê movimentações. Então, você pode ter um estudo na qual auditado está legal, pela ISO está legal, mas no compliance você identifica algum item que possa mudar aquela visão da situação e falar assim, olha, isso aí está errado. Tem algum problema aí, a gente precisa rever isso, e isso vai trazer um problema para a empresa no futuro. Como aconteceu com a Gaster no Rio, que vários problemas aconteceram, que o Cabral, junto com a equipe dele, fez várias liberações de benefícios, e que depois fazia, como apareceu na mídia, o processo lá das joias. Né? Então, compliance é isso. Tá? Aqui eu boto, né, que é o verbo to comply, que significa cumprir, executar, cuidado com satisfazer, tá? Satisfazer dentro da legalidade. Não podemos chegar para um cliente e falar assim, vou satisfazer a sua necessidade. Depende. Será que a necessidade dele é legal? É um ato ético para ser feito? É uma postura correta a ser tomada? Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Para falar de programa, eu tenho que falar de corrupção. E a corrupção... O que é a corrupção? Dentro de uma empresa, muitas pessoas, a gente está falando da alta direção até o último escalão da empresa. Então, corrupção, para muitas pessoas, talvez
Mas lá embaixo, entende corrupção como? Nossa, aquela empresa grande que desviou dinheiro, e não vê. Corrupção não é só desviar dinheiro, tem vários outros problemas de corrupção. Tem as pequenas corrupções, que muitas vezes nossos filhos nos orientam, né? Pai, você avançou o sinal. Não pode avançar o sinal. Né? Olha, não pode colar na prova. Isso é uma pequena corrupção, né? Que vem lá de baixo, vem da base. Então, a corrupção ela é vista de várias formas, pela transparência internacional, desvio de valores, desvio de condutas, que vão gerar o quê? Desvio de dinheiro ou problemas de problemas financeiros graves, que vão gerar, como aconteceu no Rio de Janeiro, várias empresas foram afetadas em cascata por empresas grandes que fizeram corrupção, seja passiva, seja ativa. A corrupção que afetou todo o mercado nacional, do Rio de Janeiro principalmente. Tá? Então, eu botei aqui alguns conceitos. Conduta desonesta, fraudulenta, daqueles que detêm o poder, que costumam implicar em subornos. Isso aqui é uma tradução. Mas vamos lá. A grande empresa, nem sempre é alto escalão da empresa que faz um ato de corrupção. Às vezes é uma área comercial que está fora da matriz, está numa outra localidade, que gera esse problema. E a alta direção, mesmo tendo um programa de compliance forte, talvez ela não consiga perceber. Como eu vou explicar lá na frente, a parte do risco, não existe risco zero. Toda operação, todo trabalho, se eu sair daqui hoje, eu sei que eu vou chegar em casa, há uma probabilidade. Mas pode existir uma pequena probabilidade de eu não chegar em casa. Tá? Então, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro depois daqui. A minha probabilidade aumenta um pouco de ter algum problema. Mas, com certeza, não vai acontecer nada. Mas existe uma pequena probabilidade, que é o ato da corrupção. Né? Às vezes, pequenos atos geram que o funcionário da empresa ou um terceiro que representa a empresa quebre a conduta por uma coisa mal explicada, mal apresentada na documentação da empresa, mal apresentada pelo seu gestor direto. Tá? Corrupção é o abuso do poder confiado para obter benefícios privados. O uso dos bens públicos para benefício privado. Esse item da corrupção, falar que ela... Tem pessoas que não entendem. Olha, minha empresa não trabalha com órgão público. Como é que eu vou ter uma corrupção na minha empresa? Nós entendemos que toda pessoa física, pessoa jurídica, não seja um cliente. Mas uma empresa tem um bombeiro, tem um fiscal que vai lá fiscalizar a empresa. Então, tem vários itens que as pessoas normalmente não entendem. Pô, mas aqui não vai ter, não tem órgão público. Toda empresa tem relação com o órgão público, nem que seja para tirar uma certidão. Ele vai tirar um alvará para mudar uma sala, e as pessoas não entendem isso. Então, isso são pontos que passam despercebidos como atos dentro da empresa, que o funcionário que está lá embaixo não entende o que o funcionário lá de cima está falando e age de forma errada. É que eu não trouxe aqui, eu tenho um vídeo que a gente usa na empresa, que é um funcionário que ele entra na empresa e o chefe dele vira para ele e fala, olha, estamos quase fechando o projeto e nós precisamos só que você vá lá e leve ele para almoçar, conversa só para fechar. Leve alguma coisa para ele, um presente, alguma coisa, uma caneta que seja. Só que ele não se expressou bem, uma caneta. Ele não falou que era uma caneta da empresa ou que era um documento da empresa, uma agenda da empresa para presentear. Ele levou uma Mont Blanc para o encontro. Só que esse cliente era um cliente de boa índole, era um cara que andava correto. Ele acabou com o contrato. Ele falou, você está querendo fazer um suborno para mim aqui? Não entendo o porquê, porque você já ganhou o projeto. E isso trouxe uma relação ruim que acabou acabando com o projeto. Então, às vezes, em pequenas situações que o código de ética da empresa não esteja claro, ou que as pessoas não estão sendo treinadas diretamente para isso, gera problema para a empresa. Gente, a gente hoje trabalhamos numa economia no Brasil hoje que ela não vai e vem. Alguns mercados estão bem, outros depois ficam ruins. Então, a possibilidade de uma pessoa fragilizar o conhecimento de não fazer a coisa errada pode acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês que um dos pilares principais aí do nosso compliance, que é treinamento. O treinamento tem que ser semanal, mensal, quinzenal. Ele só não pode deixar de existir. Online, pessoal. Lá na empresa a gente faz treinamento semanal para as pessoas que entram e a gente faz sempre uma revisão com o pessoal que já está dentro da empresa. Isso é importante? É importantíssimo. Porque a gente esquece. A gente está ali no nosso dia a dia, cada pessoa pensa no seu trabalho.
Aí você tem o seu trabalho, aí você tem a norma da ISO, você tem a norma da contabilidade, você tem a norma do seu cliente, para atender ele lá nos detalhes do projeto. Então, se a gente não estiver sempre relembrando a informação, pessoal, cuidado com isso aqui. Pessoal, cuidado com cartel. Cartel é uma palavra que eu acho muito interessante, estou até conversando com o doutor Eduardo. A gente fez um treinamento no Dia Nacional de Cartel. A gente fez um treinamento muito interessante, mostramos o que você não pode fazer. Eram pessoas da área comercial. E, no final, a gente falou assim, vamos fazer um casezinho. Olha, faz de conta que a gente é um grupo de empresas e a gente precisa chegar a uma conclusão que a gente vai fazer uma tabela de preços e a gente precisa divulgar isso. Tabela de preços para ser divulgado para o mercado. Ninguém se atentou para a tabela de preços. Comunicação, não. Puxa, tem várias formas. Tinha pessoas que tinham conhecimento de software. Não, a gente vai fazer um desenvolvimento. E aí, pessoal, vamos defender? Não, pode deixar que eu falo. Aí, pessoal falando. Pessoal, vocês lembram qual é o treinamento de hoje? É sobre cartel. Hoje, vocês acabaram de fazer um cartel. Vocês determinaram para o mercado uma tabela de preços, que todo mundo tem que usar esse preço. As empresas que estão aqui representadas por vocês vão ter que usar o mesmo preço para o mercado. Então, parece uma bobeira, mas são algumas, às vezes, uns estalos que nós temos que ter para que não deixe a coisa acontecer. Porque muita gente acha que isso só acontece na casa do vizinho, né? A gente só faz o seguro da nossa casa quando a gente roubou a casa. Ih, roubaram a minha casa. Vou fazer um seguro. Bati com o carro. Poxa, me falavam que eu tinha que fazer o seguro, não fiz. Então, a gente só toma ação depois que acontece o fato. E a ideia do compliance, a gente tem que estar prevenindo. Vamos trabalhar na prevenção. Qual vai ser o remédio para que isso aqui não aconteça? Pode acontecer? Pode. Não tem jeito. Somos seres humanos, e os seres humanos, às vezes, falham, às vezes, nem sabendo o que estão fazendo. Isso é uma coisa meio triste. Às vezes, as pessoas estão envolvidas... Teve casos que aconteceram que as pessoas foram utilizadas sem saber, né? Lá na Radix, a gente faz treinamento de terceiros anualmente. Até semana que vem, a semana, dia 9, a Semana Internacional Anticorrupção. Anticorrupção, a gente normalmente faz um treinamento de terceiros. E a gente percebe muito isso nos terceiros. Tem terceiros que não percebem que eles podem estar muito bem envolvidos numa lavagem de dinheiro. Porque bota ele, contrata ele não tem muito conhecimento e usa ele como uma ponte para transferir dinheiro sem o cara perceber que está fazendo um papel ali que não é agradável para ele, que vai dar problema para ele. Então, isso foi só para dar uma esclarecida. Então, vamos lá. O programa de compliance, qual a principal função dele? Né? É entender a corrupção? Não. Entender tudo na empresa que não está conforme. Né? Todos os pontos. Por que a corrupção? A corrupção, se nós seguirmos com as leis de forma correta, com os procedimentos da empresa de forma correta, não vai existir a corrupção. A corrupção é o quê? É uma quebra de conduta. Seja da conduta da empresa, seja um ato de você quebrar uma lei que determina que você paga o imposto de renda, ele faça alguma coisa para não pagar, usando um caixa 2 que seja, ou usar um meio para poder aumentar a despesa para não ter valores a pagar na receita. Então, são várias coisas. Então, o compliance, ele deve ser entendido e prevenido, combatido e punido a corrupção. A gente precisa combater a corrupção. A gente não pode cair naquela de dizer, gente, não tem jeito, está tudo contaminado. A gente não pode pensar assim, porque nós temos nossa família, nós temos nossos filhos. Lógico que isso, uma cultura de anos, o brasileiro era considerado o do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro era a nossa característica principal. A gente sempre dava um jeitinho. Não, a gente dá um jeitinho nisso aí. E isso foi uma coisa que veio se enraizando na nossa cultura e que afeta nossos filhos hoje. Estava até conversando com o doutor Eduardo na vinda para cá. No caso do Pisciani, você vê como é que a coisa está enraizada. Os filhos acham que ele está corretíssimo, que o ato que ele fez não tem nada de errado. A mesma coisa aconteceu quando o garotinho foi preso, a filha dele, a Larissa. Não, meu pai não é um bandido. Meu pai não... Então, assim, isso vai enraizando. E como é que a gente percebe isso? Só tem uma forma. A única coisa que mexe com a gente são nossos filhos.
Cabral, o momento que ele mais sentiu foi quando ele e a mulher dele foram presos e os filhos ficaram sozinhos em casa. Como é que eu vou falar para o meu filho que eu estou preso? E por que eu estou preso? É porque eu acho que eu exagerei. Foi o que ele falou, né? Eu acho que eu exagerei um pouco. Então, e esse filho dele, os nossos filhos, que vão fazer isso, tudo que a gente está trabalhando com compliance, virá verdade aqui a 10, 15, 20 anos. Vai melhorar? Vai melhorar. Vai melhorar não, já está melhorando. O mercado hoje, nós temos o Proética, que é um selo que seja o Ministério da Transparência, seja o dá para as empresas. Muitas empresas já exigem que as companhias que trabalhem para ela tenham compliance. Ah, mas isso vai resolver rápido? Não vai resolver rápido. Isso é uma mudança de cultura que, com o tempo, vai acontecer. E não tem mais como voltar atrás. Não tem. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Tá? Dentro da empresa, o funcionário, normalmente, ele entende que o programa de compliance é para a empresa. É para a empresa. Só que o principal foco dele é proteger e resguardar a empresa, mas se não existir a empresa, não existe o funcionário. Então, qual é o foco do compliance? É minimizar o risco, para quê? Para proteger nós, funcionários, nossos clientes, nossos fornecedores, os terceiros que trabalham em nosso nome. Por que eu falei essa parte, eu acho ela importante? Porque o nosso fornecedor tem que entender que o compliance que eu faço na minha empresa ajuda ele também. Poxa, eu trabalho com a Radix. A Radix é uma empresa proética. Eu boto isso no meu currículo. Meu currículo foi apresentado, eu sou compliance officer da Radix, uma das 25 empresas proéticas de 2016. O fornecedor faz a mesma coisa. Quando ele vai numa grande empresa, não, eu sou uma pessoa ética, eu forneço para a Radix. A Radix tem um autocontrole, faz due diligência dos fornecedores para ver se há alguma coisa errada. Por quê? Se ele tiver alguma coisa errada, ele vai contaminar a Radix e vai contaminar toda a escala, desde da pequena empresa, que às vezes fornece papel higiênico, até a empresa lá em cima que fornece uma peça para um negócio, para uma máquina, ou um software de alta tecnologia para um projeto. Então, o exemplo do Rio de Janeiro mostra muito bem isso. Nós tivemos uma empresa muito grande que não se preocupou com as empresas que estavam embaixo, que era uma cadeia, ocorreu a corrupção, e o mercado carioca hoje está destruído porque muitas empresas quebraram em cascata. Aí eu pergunto para você, quando você fala para o seu funcionário, se você não fiscalizar a sua empresa, é aquilo que vai acontecer. Então, o programa de compliance não é o Fábio, não é a alta direção da Radix. São todos os funcionários, todos têm responsabilidade, porque todos podem gerar um problema dentro da empresa. Desde a pessoa que dá o cafezinho lá. Tá? Então, muitas empresas dizem que compliance é um custo. E o compliance, na verdade, não é um custo. O compliance, na verdade, é um investimento que você vai captar ele no longo prazo. Como assim? Você melhora seu nome no mercado, porque você mostra para o mercado, olha, eu sou preocupado com a corrupção, eu sou preocupado com a boa conduta, eu primo pela ética no mercado. Eu sou um dos que levanta a bandeira, o mercado tem que ser ético. E tem a parte também que é ruim, né? Porque a gente pode muito bem ser multado por um ato mal pensado de um funcionário, e o compliance também vai ajudar a gente. Né? A lei da anticorrupção, ela é bem clara, até 20% do faturamento bruto. Hoje, no mercado brasileiro, como nós estamos hoje, se uma empresa hoje for pagar 20% do seu faturamento bruto, a chance é muito grande dela quebrar, dela falir. Correto? Se ela tiver um programa de compliance, ela consegue diminuir essa multa drasticamente. E, com isso, não deixa de ser um benefício para a empresa. Porque não existe risco zero. Não existe. Existe um risco? Vai sempre existir um risco. Até porque hoje as empresas são responsáveis pelos seus fornecedores. Se um fornecedor seu te vender um produto na qual foi baseado em corrupção, você, como responsável, deveria ter visto e não aceitado a compra. Então, você vai ser corresponsável. Então, se a cadeia não estiver bem fechada, todos serão punidos. Né? Redução eventual de penalidades, como eu falei. Auxiliar a empresa para a futura necessidade de notificação de infração.
O programa de compliance, ele gera mensalmente uma grande gama de documentos, da qual a gente está fazendo avaliações dentro da empresa, identificando problemas que têm que ser tratados para que não vire um risco real para a empresa, treinamentos, busca da alta direção se apresentando para o público, interno e externo. Ou seja, eu bato muito nisso, a empresa tem que se mostrar no mercado, com seu presidente, com seus diretores, quando tiver uma reunião, que a Radix preza pelo combate à corrupção. A Radix não gosta, não aceita estar envolvido nisso. E isso faz o quê? Que cada empresa que começa a entender isso, vai gerando um vírus, né? Poxa, eu quero trabalhar com aquela empresa, ela não aceita, eu tenho que entrar direitinho. Então, as empresas começam a acertar os seus processos, criar suas equipes de compliance, e com isso vai fazendo o quê? Tipo uma mancha, né? Vai estar escuro, né? Como é no Transparência Internacional, que é aquele vermelhão da corrupção forte, vai começando a clarear. O mercado vai clareando. Isso vai trazendo o quê? Uma maior segurança. Não só para o mercado nosso aqui, mas para o investidor que está lá fora e fala assim, pô, os caras têm compliance. Nosso presidente ele fez uma palestra no Proética ano passado, e a ExxonMobil é um cliente nosso da Radix US, que é uma empresa que nós temos nos Estados Unidos. E quando a gente foi fazer a apresentação da proposta, a ExxonMobil perguntou, poxa, mas no Brasil está complicado, né? A corrupção está em alto nível. Ele falou, não, o governo está se mexendo, agora já tem um Proética, e o Proética está trazendo as empresas para que elas se apresentem, né, que busquem um melhor processo dentro da empresa, porque não haja espaço para que haja corrupção. A ExxonMobil adorou isso. Então, assim, e muitas empresas, não sei se vocês sabem, esse ano dobrou o número de empresas que estão participando do Proética. O que é o Proética? O Proética é um evento que é feito entre o Instituto Ethos e o Ministério da Transparência, na qual as empresas não pagam nada e elas vão de pura vontade. Ela não exige que ninguém vá lá. Você preenche um formulário, apresenta as evidências, você tem uma auditoria de graça, porque o CGU não cobra nada, que é um dos pontos de monitoramento que eu vou falar na frente rapidamente, e que traz o que para a empresa? Vantagens. Quais são as vantagens? É um grande conhecedor do mercado, que é o CGU, te falando, olha, melhora isso aqui, que você está no caminho certo. Ah, ganhar a premiação. Poxa, seu empresa Proética é legal? Poxa, é legal. Hoje a gente tem poucos selos, poucas certificações que determinam se a empresa é proética ou não. Esse é um selo que você não gasta nada. Você só pega o trabalho que você fez o ano todo, trabalhando no seu compliance, apresenta um órgão como o CGU, e você fala, você pode olhar o que você quiser. Meus números estão abertos para você. Ele vai lá, valida, aponta o que ele acha que tem que melhorar, ou que ele chama para conversar. Poxa, me explica melhor isso aqui, esse ponto. Como é que vocês tratam esse assunto? Eu acho que é uma ferramenta que é a única que a gente tem hoje. Estão aparecendo as ISOs, mas ainda começando, né? Então, assim, ter um programa de compliance é bom e ele pode ser avaliado gratuitamente ainda, né? Por um órgão de credibilidade, que é o Ministério da Transparência. Então, os pilares. Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética. Vocês sabem que, para começar um programa de compliance, quem starta é a alta direção. Se a alta direção não está 100% apta a motivar a empresa, motivar os seus funcionários, está apta a se colocar à disposição para fazer com que esse programa seja um programa bom, não adianta começar. Aí sim, a gente vai gastar dinheiro, né, e não vai ter a resposta necessária. Na Radix, isso foi um ponto muito importante nosso. Essa ideia veio da alta direção da empresa, né, e teve todo o apoio da alta direção desde o início, até hoje. Hoje, a gente participa de vários eventos, nosso presidente, nossos diretores, e uma coisa que é bem legal, a gente consegue botar a parte operacional da empresa, quando a gente vai apresentar um projeto, ou vai apresentar uma nova solução que nós temos, nós falamos, nós temos lá na nossa visão, desde o início da empresa, que ética era um dos pontos. Isso em 2010.
Já existia ética na nossa visão da empresa. Então, a empresa já tinha essa característica. Facilitou? Facilitou. Ajudou muito, muito. Mas não deixou de dizer que foi trabalhoso, não foi fácil. Até porque, quando você faz um código de ética, parece que está bom. Parece que, poxa, ó, acho que esse código está maravilhoso. O código de conduta da empresa, o código de ética, cada um usa um nome, o código de transparência, cada um tem um nome que utiliza. Que é o quê? Como eu tenho que me postar dentro da empresa e fora da empresa quando eu estou representando a empresa. A linguagem tem que ser muito fácil, porque você vai atingir do alto escalão até o último escalão da empresa. E como a gente consegue fazer isso? É trabalhoso. Calma aí. Fulano, você leu o código? Li. O que você entendeu do código? Não, tem isso. E você começa a entender que a pessoa, não, algumas partes, ela não entendeu o que ela está falando. Então, você tem que ir lá, rever o código e atualizar para atender. Você não atende apenas uma parte da sociedade, tem que atender toda, porque o seu código de conduta também vai ser utilizado pelo seu fornecedor, pelo seu cliente e pelo seu terceiro. Quando eu falo terceiro porque terceiro eu falo despachante, é um terceiro mais específico, né? O cara vai na Receita Federal tirar uma certidão, que é o que você tem que estar mais de olho, mais atento, que pode haver uma conduta porque ele está diretamente com o público. Para tirar uma licença de bombeiro no Rio de Janeiro é bem complicado. Houve alguns problemas sérios há um mês atrás. Então, é um risco que nós temos, sim. E falar de risco, que é o próximo item, a gente precisa ter, não só ficar sentado na nossa sala e falar assim, eu tenho esse risco, esse risco, esse risco. Não. Os riscos principais nós já sabemos. É o contato com o poder público, é o contato do terceiro. Mas calma aí. E o assédio moral dentro da empresa? O assédio sexual? Você viu a Globo aí que explodiu? Agora em Hollywood virou moda agora, toda hora aparece alguém. Será que ninguém percebeu isso? E às vezes as pessoas não percebem. Você quer ver uma coisa que tem no nosso código que fala o seguinte: não aceitamos empresas que trabalham com crianças, né? Abuso de crianças, como é que é o nome? Trabalho escravo com crianças menores. Isso está no nosso código. Então, a gente avalia isso no nosso fornecedor. Teve um caso que estourou, que foi o da Nike, no mundo todo. Alguém deixou de comprar Nike, gente? A Nike está batendo meta aí direto. Ninguém deixou de comprar Nike. Teve uma loja famosa que faz bolsas, que foi o mesmo caso. Eu vou te falar, não, eu vi de advogados, amigos. Você acha que eu vou deixar de comprar bolsa por causa disso? Então, a gente tem que mudar um pouco essa forma da gente pensar. Ele pode mudar isso. Poxa, as grandes marcas têm margens imensas. Será que ele precisa utilizar uma mão de obra dessa forma? Acho que não tem necessidade disso, né? Então, isso é o quê? Nós aqui, pessoas que estamos como cliente nesse momento, exigir isso. É isso que a Radix faz dos clientes dela, é isso que a Petrobras, as outras empresas grandes fazem. Nós temos que ter a força, porque se a grande não se mobilizar e a pequena achar que isso nunca vai acontecer com ela, vamos ficar sempre naquela, não vai acontecer, aconteceu, não vai acontecer, aconteceu. Então, a análise de risco, ela não tem que ser uma análise de risco. Hoje, esse ano, vamos começar o ano. Já fiz a análise de risco, agora só no final do ano que eu vou fazer uma nova análise de risco. Não. Se eu tenho uma fábrica, eu não posso ir conversar com uma pessoa da fábrica de terno, gravata. Não. Eu tenho que ser uma pessoa que eu vou chegar para conversar. E como é que você acha? Como é que está a empresa? O que você acha da empresa? O que você acha que é um risco para a empresa? Na Radix, a gente fez um treinamento para toda a empresa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? E nós perguntamos algumas coisas sobre ética. E numa questão era assim: qual o risco que você vê para a empresa na sua área? Gente, apareceram coisas que a gente falou assim: caramba, eu não tinha pensado nisso. Era um risco grande? Talvez não, mas era um risco que talvez pudesse se transformar. Por quê? O risco, ele acontece assim, ele é pequenininho. A pessoa começa a perceber que se ela fizer aquilo, ninguém percebe. Que negócio, né? O cara vai lá, pega uma moedinha. E ninguém percebeu. Acho que vou pegar 2 moedinhas, ninguém percebeu. 2 moedinhas na semana seguinte. Aí 3 moedinhas. Quando você vai ver, o cara está roubando tudo. Por quê? Porque não há aproximação. E como é que você minimiza isso? Primeiro,
Cara, você que está aí é meio fiscal, tá? Você faz parte do compliance. Todos os funcionários da empresa fazem parte do compliance. Por que você faz parte do compliance? Porque a gente tem um objetivo maior, que é o quê? Manter a nossa empresa. Porque se a empresa não existir, nós não existimos. Como hoje acontece no Rio, tem vários desempregados, porque ninguém pensou nisso. Né? Então, assim, análise de risco é uma coisa que tem que ser pensada dia a dia. Não adianta pensar que vai ficar dentro do escritório, que vai ter todas as análises de risco. Não. Tem que perguntar às pessoas, fazer o boca a boca. Perguntar, a gente descobriu, olha que coisa interessante, a gente descobriu uma coisa, numa dessas cartas, uma pessoa respondeu, a gente não vê o nome das pessoas, né? Ela falou assim, olha, há um risco muito grande. Eu vi que vocês não treinaram especificamente as copeiras. A gente falou, as copeiras? As recepcionistas, vocês não treinaram. Vocês treinaram o RH, porque a gente fez um treinamento geral e algumas áreas específicas a gente entendeu como risco. Por que é copeira? Quem é a pessoa que entra no meio da reunião? Quem é a pessoa que, se tiver com uma índole, ela ouve a informação e distribui? Então, isso é uma coisa séria. E ela também pode ser uma fiscal. Ela entra numa sala de reunião, está uma pessoa da área comercial e um cliente negociando propina, ela tem a responsabilidade de chegar lá no canal de denúncia e falar, olha, aconteceu isso, com fulano, ciclano, beltrano. Porque ela é uma responsável, ela é uma fiscal da empresa. Então, isso é uma coisa que as empresas precisam entender. Todos os funcionários são responsáveis pela empresa. Todos. Se todo mundo achar que o responsável é o compliance officer, se todo mundo achar que os números têm que estar certos, a culpa é da auditoria. Não, todos são responsáveis pelos números. Tá? Política e procedimentos, código de conduta. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já vi que eu passei um pouquinho aqui, para a gente poder entrar direto lá nos exemplos, porque eu vou falar um pouco sobre uma coisa e já trago um exemplo real que fixa. Tá? Política, procedimentos e código de conduta, como eu falei, você precisa rever todos os seus processos mensalmente, anualmente, depende. Eu tive que mudar meu processo de RH 3 vezes. Sabe por quê? Porque a gente foi identificando coisas no dia a dia. A pessoa entrava na empresa, fazia todo o processo da empresa. Depois que ela acabou o processo, aí que eu ia ver se ela leu o código de conduta antes de entrar na empresa, se ela identificou corretamente, se ela tinha algum conflito de interesse com algum cliente nosso, ou se ela era filha de algum diretor que solicitou a vaga. Isso a gente foi aprendendo. Então, quando a gente fez o treinamento com o pessoal do RH, a gente falou, olha, cuidado com isso aqui. Criamos procedimentos. Quando abre-se a vaga, aparecem vários candidatos. O que a gente fez? Pré-requisito para o candidato. Não sei nem se ele vai ser meu funcionário. Lê o código de ética. Todo funcionário que vai fazer entrevista na Radix, ele, antes da entrevista, tem que ler o código de ética. Gente, impressionante. Semanalmente eu faço um treinamento na empresa das pessoas novas que entram. Todo mundo sabe o código. Antigamente era um sofrimento. Vocês leram lá a parte de refeição? Não. Agora, um momento simples. Quando a pessoa quer entrar na empresa, ela quer, né? Vou ler o que tem que ler, vou ler o site da empresa para falar sobre a empresa, para fazer um diferencial. Todos estão lendo o código de ética. Aí eu pergunto a você, como é que está sendo o meu treinamento? Muito mais fácil. Eu não preciso ficar muito na teoria, já vou na prática. No dia a dia você vai ter isso. Por quê? Eu ganhei tempo com isso. E quando o cara foi contratado, eu gerei já um índice para mim, que é qual? O RH manda um e-mail para mim, vaga fechada, o funcionário tem isso, ele não tem nada exposto, já tem um documento oficial, online, vem direto no meu e-mail. Então, assim, estou gerando documentação, coisas que fui aprendendo no dia a dia. Porque o que funciona hoje, amanhã não funciona. O compliance é um organismo. Ele está toda hora, e sabe que o brasileiro ele tem ideias mirabolantes, né? Então, ele consegue criar processos para fugir da regra de uma forma muito fácil. Então, o programa, se você chega numa empresa e fala assim, seu programa de compliance, quando essa foi a última atualização? 5 anos atrás. Eu falo, amigo, esse cara não está fazendo compliance. Porque não tem como. O mercado muda. Qual é a nossa maior preocupação hoje? É o envolvimento com empresas públicas. Por quê? Pelo que aconteceu, correto? Em 2008 era com o quê? Com as empresas privadas, por causa dos Estados Unidos. Então, isso vai mudando o foco. Então, a gente precisa estar se atualizando. Tá? E, como eu falei do treinamento, a comunicação também é muito importante. Divulgar, mostrar. O funcionário entrar no Facebook da empresa ou no site da empresa, caramba, minha foto está lá, participei do
no treinamento de compliance, poxa, realmente a empresa está dando valor a isso. Porque isso, o funcionário se sente dentro. Vou fazer um treinamento. Bota um diretor dentro da sala. Caramba, tem um diretor dentro da sala fazendo treinamento comigo. Esse negócio é importante, hein? Isso é importante. Quando você está fazendo treinamento de compliance, não existe presidente, não existe copeira. Todo mundo é funcionário da empresa, com um único objetivo: não deixar a empresa se envolver em nada ilícito. Tá? O canal de denúncia, como eu falei, é um canal que é importante que as empresas tenham. Por quê? Ela é mais uma ferramenta que ajuda você a fazer sua análise de risco. Apareceu uma denúncia, talvez a gente nem pensou naquela denúncia. Na nossa empresa aconteceu uma denúncia em relação a assédio moral, né? E a gente estava trabalhando em cima disso. E foi um caso que teve um caso a favor e um caso contra. Foi um assédio moral bem diferente. 2 pessoas brincando e uma outra de fora olhando achou que aquilo foi um assédio moral. Esse foi um ponto. E a gente sentou para conversar, vamos entender. Veio uma denúncia, vamos entender. Conversamos com o funcionário. Na verdade, ele tinha vindo de uma área de atacadista, que era muito mais informal a coisa, e ele tinha aqueles hábitos. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o funcionário, eu não sei como é que é aqui em Florianópolis, mas no Rio esse negócio de futebol, Rio e São Paulo, é uma coisa... Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, acabou o domingo, perdeu, no dia seguinte tem comentário, né? E o comentário tem que ser muito cuidadoso, porque quando você está dentro da empresa, você está num ambiente que todo mundo te conhece. Esse caso foi o quê? Foi fora da empresa, ele estava alocado num cliente, e eles começaram a trocar carícias, né? Falando que o Flamengo você quer, que o Vasco você quer. E a pessoa que estava de fora achou aquilo uma agressão, falando palavrão, não sei o que. A gente chamou a pessoa e se resolveu. Poxa, desculpa, não sabia que tinha essa formalidade. Até mudamos o nosso código para poder tentar. Pessoal, não é que dentro da Radix tem que ser uma bagunça, não é isso. A gente tem que ter uma conduta. Mais ainda dentro do cliente. A gente não sabe o que o cliente está pensando. A gente tem que tomar cuidado. Qual é o código de conduta dele, dentro da empresa dele? Tem que se atentar a isso. Porque, às vezes, uma coisa que a gente faz na empresa, na outra empresa não se aceita. Por quê? Talvez teve um caso que aconteceu lá e que virou para eles um ponto de risco que eles tratam sempre. Por isso que eu falo, o risco, ele parece que não está aqui, mas na vida ele aparece de uma hora para outra. E se a gente não tomar ação rápido, ele deixa de ser um risco. Ele vira realidade. E o objetivo é que ele não vire realidade, que a gente consiga combater ele, né? E monitoramento. Falei do Proética, monitoramento, auditorias, a gente tem que estar acompanhando a auditoria, tem que estar acompanhando o dia a dia da empresa, acompanhando os contratos, colocando nos contratos as informações necessárias para embasar os contratos, falando sobre conduta, sobre lei, que tem que ser, você não pode atuar de forma com propina, fazendo lavagem de dinheiro, a empresa não aceita isso. Isso tem no nosso contrato com fornecedores e clientes e tem no contrato do funcionário. O funcionário assina um termo ciente disso. Ficou até mais fácil, que a gente tinha que fazer um treinamento que o funcionário entrava para ele assinar. Como ele já leu o código, ele já vê, pô, isso aqui realmente é real. Então, isso ajuda e facilita, tá? Então, eu já passei um pouco, vou só fazer uma geral, tá? Importante da alta direção, ele precisa determinar um compliance officer. Pessoal, se tem que ser advogado, que tem que ser administrador, isso aqui não vem ao caso. Por quê? Depende da empresa. Se eu tenho um escritório de advocacia, talvez possa ser interessante ser um compliance officer advogado? Pode. Mas o que vai determinar se o trabalho é bem feito não é quem está na cadeira do compliance officer, é a equipe dele. Se ele tem uma equipe multidisciplinar, que tem um cara da contabilidade, um cara do financeiro, um jurídico, isso ajuda. Ah, mas até eu participei de um curso uma vez que o rapaz falava que tinha que ser um advogado. Eu não tenho nada contra advogado. Eu acho que super legal. Não tenho nada contra administrador. Se for um contador, qual o problema? Se ele está fazendo a coisa da forma certa, agora, lógico, eu não posso ter um contador ou um administrador fazendo um trabalho na qual tem um momento que vai entrar na lei. Vou fazer um código, vou fazer um artigo para botar dentro do meu contrato. Eu não tenho capacidade para isso. Eu posso estudar e tentar fazer, mas eu tenho uma assessoria que me ajuda nisso. Como, por exemplo, um advogado sendo um compliance officer e analisar números contábeis. Você acha que ele vai conseguir? Só se ele for
um advogado mais para a área financeira, vamos falar de conta, um tributarista, que vai ter mais festejos. Mas se ele não tiver uma equipe multidisciplinar, ele vai ter fragilidades, ele vai estar mais apto ao risco. Não tenha dúvida disso, né? Então, a alta direção precisa ajudar a modificar o código, passar a informação do código para todos os funcionários, orientar todos os funcionários, tratar o canal de dúvida, sim. Importante que dentro do comitê de ética exista uma pessoa da alta direção, né? Importante que dentro do comitê de ética exista uma pessoa que conheça a área jurídica. Importante. Uma pessoa que conheça o RH. As pessoas às vezes não dão muita bola, mas lá a porta de entrada da empresa é o RH. Se o RH não fizer um trabalho bem feito, gente, às vezes num papo, você vê que o cara não tem uma índole boa. Não, isso aqui a gente resolve de outro jeito, dá um presente pro rapaz lá que está resolvido. O cara tem um problema aí que tem que ser resolvido. Então, o RH é uma parte importante da empresa? Sim. A contabilidade é? Sim. A alta direção é? Todos são. Até a copeira é. Nada contra a copeira, mas ela é uma pessoa que leva informação e traz informação. Então, a gente não pode nunca, não, vou treinar alta direção, vou treinar a área contábil. Não, todo mundo tem que ser treinado. É uma coisa exaustiva, tem que ser exaustiva. Ah, treinamento de novo. É treinamento de novo. Por que treinamento de novo? Para que não haja um problema e a empresa tenha grandes problemas futuros, até por emprego daquela pessoa que reclamou, né? Então, apoiar nas medidas para mitigar o risco da organização. Foi tudo que eu falei para vocês. Mitigar o risco, se todo mundo da empresa ajudar, mais rapidamente isso acontece. Tá? Aqui é um ponto que eu botei, todo ano a gente faz um encontro corporativo na Radix, né? E esse é um ponto na qual todos se aproximam. A alta direção, toda a escala da empresa se aproxima. Estão todos juntos no mesmo lugar. Seja pessoalmente, seja online, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, quem puder estar no local vai estar. Esse é o momento na qual a alta direção não pode deixar de falar do futuro da empresa, do que a empresa pensa, quais são as metas, mas ela não pode nunca deixar de falar que tem que ser com ética, tem que ser feito de forma correta, porque não adianta nada a gente nadar para ter um faturamento bom na empresa, um ato mal pensado, 20% do faturamento foi embora. O que adiantou o esforço? Nada, nenhum. Então, a presença da direção, falando para o público, seja público da empresa e fora da empresa, é essencial. A alta direção tem que apoiar. Se ela não apoiar, não existe programa de compliance. Porque quem toma a decisão são eles. Tá? Aqui foi a premiação do ano passado, lá no Proética, né? Aqui está a nossa equipe, o presidente estava presente de novo. Nosso presidente é uma pessoa que está muito presente em todos os eventos, seja para falar da Radix, dos ganhos da Radix em relação ao crescimento do nosso programa, e para mostrar que o nosso negócio cresce, porque nós temos uma base ética e que consegue que o mercado olhe para a Radix e fala, realmente, quer fazer coisa séria com essa empresa. Se não for, não faça, que ela não vai entrar com esse negócio. Tá? Análise de risco, como eu falei, muito importante. Tem que ser visto diariamente, semanalmente, só não pode ser visto anualmente, né? Eu acho que a situação tem que ser tratada na hora, no momento correto. Por quê? Onde minha empresa está vulnerável? Será que o compliance officer sabe de tudo? Talvez não. Se ele não se mexer, ele não vai saber. Tem informação que ele vai ter que ir lá na ponta, lá no cliente, para entender. Entendeu? Então, esse negócio de compliance officer que só fica no ar-condicionado, não pode. Tem que estar presente em todas as situações. Análise de risco. Aqui eu trouxe foi uma análise que a gente fez num período e que trouxe muita coisa boa para a gente, né? Quando ele fala participação em licitações, a maioria das empresas participa de licitações. Quando eu falo em participação de licitações, eu preciso que o meu comercial esteja sempre atento, para não se envolver num cartel, como eu falei, para não se envolver em coisa errada, e às vezes parece uma bobeira. A gente fez um treinamento para o comercial e a gente botou na entrada a chamada. A gente vai fazer um treinamento.
As pessoas assinaram, entraram e sentaram. A gente perguntou, pessoal, quando você vai para uma reunião com um cliente, você assina a ata antes de entrar? Você assina a ata antes de ver o objetivo da reunião? Teve muita gente que foi pega em cartel sem nunca ter feito nada. Ele entrou na reunião, a ata está sempre na porta. Assinou a ata. Participou da reunião, quando viu o cartão de cartel, ele saiu. Mas ele já assinou a ata. Já está comprovado que ele está participando do cartel. E quem vai dizer que não está? Então, a gente orienta muito a nossa área comercial, seja licitação. Às vezes acontece, né? O concorrente te liga. E aí, como é que está a tua base de preço? Por favor, nunca responda isso. Nunca dê essa intimidade por um concorrente. Você chegar numa licitação, e aí, como é que está? Resolveu o negócio do preço? Pô, todo mundo ali na licitação olhando, pode trazer um problema para a empresa. Então, a formalidade em algumas situações são muito importantes e a gente bate muito isso na empresa. Está no cliente, seja formal. Agora tem um mal, né, que é o tal do WhatsApp, né? Todo mundo esqueceu de usar e-mail, agora é só o WhatsApp. E aí? Ah, vai para o WhatsApp. Calma aí, você falou, não, por favor, não use o WhatsApp. Se for para fazer alguma mudança em contrato, fazer algum aditivo de contrato, for mudar o escopo do contrato, por favor, utilize o e-mail. E com detalhe, que tenha um histórico. Se você viram na Lava Jato aí, pegaram vários e-mails. Não, o negócio está certo. Era só uma frase, não tinha o histórico do e-mail. Agora você pensa, você foi visto há 5 anos depois. O cara que mandou aquele e-mail não sabe nem o que é aquilo. Então, sempre quando for fazer um e-mail por um cliente, por um fornecedor, use o histórico do e-mail, conforme conversado em reunião, tal, foi comentado isso, eu estou de acordo. Não faça e-mails de acordo, o negócio está fechado, vamos fazer assim que aqui não vai dar certo. Não faça isso, porque isso traz um problema e cai aqui no risco. O risco que talvez ninguém vai perceber. A Lava Jato demorou 5 anos para ver, né? Agora, como o cara vai lembrar do histórico, o que era aquilo? Pegar os e-mails, o cara até deletou já os e-mails. Então, é muito importante isso, que seja orientado às pessoas. Tá? Execução de contratos administrativos. Isso aqui é quando a pessoa está alocada. Nós temos grandes equipes dentro de clientes. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Treino, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente fez treinamento dentro da Petrobras, para os funcionários, explicando, para tomar cuidado com algumas ações. Não tem jeito, a gente tem que tomar cuidado. Algumas pessoas não tomam, mas a gente precisa tomar cuidado e sempre se respaldar para não ser envolvido em nada. Aqui tem um ponto que eu achei bem interessante quando a gente fez a análise de risco, foram as pequenas corrupções. Ela apareceu, as pequenas corrupções. E as pessoas não entendem que as pequenas corrupções são o nosso dia a dia. Quer ver um exemplo, pequena corrupção? Você já pensou? Não sei se vocês viram, foi sensacional. Saiu no YouTube. Um cara parou um carro numa vaga de deficiente. Vocês vão lembrar dessa? Aí o cara botou um monte de adesivo azul e ele cobriu o carro todo de azul e tinha aquele negócio do deficiente. Eu pergunto a você, se fosse um carro de uma empresa, isso é uma pequena corrupção. Olha a imagem da empresa. E as pessoas não entendem isso. Tem que tomar cuidado. O motorista tem que ter uma orientação que ele não pode avançar o sinal com o carro da empresa, que ele não pode estacionar no lugar errado. Ah, não, é rapidinho. Aquele rapaz era rapidinho. Passou o maior amigo, acho que todo mundo conhece ele. Não sei nem como é que ele entra nos lugares agora. Porque foi uma coisa que rodou, todo mundo no WhatsApp tinha, no e-mail. Foi uma... Agora, pensa se fosse uma empresa. Quando tirasse o papel, era a marca da empresa. Olha que complicado. Então, as pequenas corrupções também tem que ter uma atenção nelas. Então, quando a gente fala pequenas corrupções, é o pessoal da área comercial que está no lugar errado, avança o sinal, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque isso traz problema para a empresa. Aí, conflito de interesse que está aqui, a gente entende como risco, porque a nossa empresa tem muita gente nova, né? E a área de engenharia é um mercado que todo mundo se conhece. Então, às vezes, você mora no Rio de Janeiro, você não é do Rio de Janeiro, aí você mora, às vezes, com um amigo que é do cliente. Às vezes é um azar, o cara é da área de compras, você é da área comercial. Isso aconteceu na empresa uma vez. Eu falei, cara, assim, eu não vou fazer você mudar de casa, mas é bem complicado. Você não vai poder mais atender esse cliente. Porque o cara que mora na tua casa, que é teu amigo, estudou contigo,
ele também trabalha na outra empresa, que é nosso cliente, e ele é da área de compras. Então, a gente toma muito cuidado com isso, por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a usarem o canal de dúvida. Pessoal, estou com um problema. Olha, meu pai foi promovido na empresa e ele é responsável pela área de compras e eu sou da área comercial. Vou mandar o cara embora? Não. Vamos realocar ele. Ó, você não pode mais trabalhar com esse cliente. As pessoas pensam assim, né? Alguém aqui tem esposo que trabalha em órgão público? Fiz um treinamento na Petrobras. Ninguém levantou a mão. Falei, pessoal, e eu sabia que tinha gente que... Pessoal, é importante que a gente saiba, porque existe uma obrigatoriedade de avisar os canais para que não haja conflito na operação. Por exemplo, eu não posso ter uma pessoa que é casada com outra, um está numa empresa, o outro está na outra, e eles fecham o preço. Lei de Murphy, né? Naquele mês que alguém vai olhar, vai dar uma variação no preço para cima. É sempre assim. Então, a ideia é só minimizar. Ninguém levantou a mão. Aí eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, se tiver alguém aqui, não há problema nenhum, é só para a gente fazer uma comunicação. Não levantaram a mão. Eu falei, tá bom. Eu já sabia que tinha gente que era da Petrobras, que tinha, né, relacionamento. Aí eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no RH, ver as pessoas daqui que tem, porque vocês são pessoas que estão dentro do cliente. Ah, deixa eu tirar uma dúvida. Se a pessoa tiver noiva, traz algum problema? Eu falei, não traz problema, mas é bom você notificar para que deixe lá gravado, porque um dia que... O problema não é você e o cliente. O problema é um concorrente que perdeu aquela licitação virar e falar assim, olha, tá vendo lá? Ó, ganhou porque a mulher dele era da empresa e eles ganharam o projeto. Aí, se não está lá no compliance da empresa tal e do outro, está confirmada a corrupção. É triste, mas é verdade. Então, as pessoas com coisas bobas, uma coisa que a gente bate muito, hoje a gente está casado, amanhã a gente está solteiro, hoje você está namorando, mas está casado. As pessoas esquecem de ir no RH notificar isso. Só notifica quando vai ter o benefício de um plano de saúde, alguma coisa. Você não notifica. E é importante ser notificado até para mudar a característica dele, porque ele passa a ter um risco diferente. Tá? Políticas e procedimentos, como eu falei, importante que todas as políticas e procedimentos da empresa sejam revisadas. Todas as políticas precisam ter compliance. Importante que tenham. Uma chamadinha. Lá no processo de RH da Radix, tem um item de compliance. No de compras, tem um índice de compliance. Você tem uma ideia, lá na empresa, quando a gente manda uma PO para um cliente, uma proposta que a gente manda, vem lá um item de compliance. Lá estão os nossos canais de dúvida e denúncia. Se você tem alguma coisa... Porque, às vezes, você está numa seleção. O cara recebe lá nossos canais de integridade, canal de dúvida e denúncia. Se você tem alguma coisa a falar, o cara pode se sentir ofendido. Poxa, eu achei que a vaga era minha e não foi. O que aconteceu? E fazer um canal de denúncia. Denunciar, ó, eu fui maltratado. Isso para a empresa é importante saber para tratar o problema. Né? Então, os procedimentos precisam estar alinhados. Código de conduta precisa que todo mundo na empresa entenda. Não adianta ter um código de conduta imenso que ninguém lê e que ninguém consiga entender o que está acontecendo ali dentro. É mais um documento que está guardado lá em cima da mesa. Tem gente que nem sabe onde está. Por isso que, quando a gente vai falar de comunicação, é importante que todo mundo saiba onde está tudo. Onde está o código, onde está o manual, onde ele tem que tirar dúvida, quais são os canais, o que ele tem de informação para poder ele identificar que tem um problema no trabalho dele. Isso é uma fase muito importante. Tá? Como eu botei aqui, código de conduta é um alicerce. Né? Se o cara não conhece o código de conduta, não existe programa de compliance, gente. Se ele não conhece, pior coisa do mundo, vem cá, qual o documento de compliance tem na empresa? Eu passei por isso uma vez, lá no início. A pessoa não sabia eu tinha 7 documentos. Tinha de cartel, tinha de contratos. Um só, meu filho. O cara não sabia um documento, nem um código de conduta. Agora vai lá, todo mundo sabe, porque o cara lê quando entra. Então, isso foi o mecanismo que a gente encontrou. Primeiro, a gente não tem que ser grosso. A gente tem que ter muita paciência. Por quê? Primeiro que é mais um problema, é mais uma coisa para a pessoa pensar. Então, a gente tem que ter o máximo de paciência possível. Vai ouvir algumas coisas, às vezes você ouve algumas coisas, mas pensa que é para o bem da empresa, a gente segue o nosso caminho e acaba ali na insistência, a gente vai conseguindo ter os resultados. Tá? Principais procedimentos, como eu falei, um aqui que para a nossa empresa é importante, quando a gente tinha muita movimentação com o poder público, era o relacionamento com o poder público. A gente tinha um manual para os funcionários que estavam
pessoas, por exemplo, que tratavam com bombeiro, ele tem aquele manual, tem ata, você não pode fazer nenhuma reunião com ele sem ter uma ata, na qual esteja claro o objetivo da reunião, quais foram as conclusões tiradas, as partes têm que assinar. Nenhum funcionário da Radix pode entrar numa reunião sozinho, tem que ser sempre 2. Isso é comprovado pela Transparência Internacional, que é muito difícil você ter um ato de corrupção quando tem 2 pessoas na sala. Quando é 1 para 1 é muito mais fácil. Então a gente vai orientando, vai resolver? No futuro, ou até que no presente, vai melhorar bastante, né? Também de patrocínios e doações é importante, contratação de terceiros, hoje mais do que nunca precisa ser feita uma due diligência do terceiro. Se ele for despachante, então, tem que tomar um cuidado muito grande. Tem que tomar um cuidado muito grande, porque normalmente o despachante já tem amizade com as pessoas dos órgãos públicos. É incrível, porque aquele é o trabalho dele, ele está lá todo dia. Então tem que orientar, tem que treinar, tem que conversar. Tá? Conflito de interesse, gestão de propriedade intelectual, comunicação, treinamento e transparência. Comunicação, todo evento que é feito, todo evento que... Por exemplo, esse evento está acontecendo aqui hoje, amanhã no meu site vai ter uma foto, que a gente participou de um evento aqui na OAB de Santa Catarina, falamos sobre os pilares do compliance. Quando a gente faz eventos no IBDE, que é o estudo que a gente participa, a mesma coisa. Por quê? O funcionário tem que entender que isso é importante para a empresa. Porque se ele não se colocar na posição da pessoa que está fazendo, isso aí é com o Fábio lá. O pessoal da alta direção vê isso. Não. É importante que apareceu uma mensagem da empresa falando sobre compliance ou de outras coisas, ele vai lá e curta, compartilhe. Ele está vendendo a empresa dele, está mostrando para o mercado: a minha empresa é ética, minha empresa é uma empresa séria, minha empresa faz produtos com qualidade, serviços com qualidade. O cara tem que ter aquele, poxa, é minha empresa. Se ele não fizer isso, nada funciona. Ele tem que ter essa conscientização. Tá? Treinamento, como eu falei, não vou ser redundante, né? Treinamento é uma ferramenta que não pode faltar na empresa. Tem que ter treinamento. Todas as áreas mais importantes, todo mundo, e as áreas mais importantes, um tratamento talvez mais específico, mas não pode deixar de ter. Tá? O que eu vou mostrar para vocês, aqui já passei, aqui é como a Radix ela faz a divulgação dela interna. Tá? Nós temos um site que é a intranet da empresa, na qual a gente coloca, se vocês forem reparar, eu vou falar de compliance, mas você pode reparar que tem todo um histórico da própria empresa, tem da CIPA da empresa, tem da comunicação e marketing da empresa. Ali, se você entrar nas pastas, tem várias informações que orientam o funcionário. Isso ajuda o compliance? Não tenha dúvida. Se ela vai lá na área de comunicação e está divulgando os eventos, está aproveitando para divulgar a marca da empresa, está ajudando o compliance? Lógico que está. Porque na hora que ela está fazendo uma comunicação do projeto dela, está lá Radix, empresa proética. Está lá Radix, uma empresa que entrega com eficiência, com qualidade. Tudo no final é um bolo só. Todos vão chegar com a mesma informação. Né? Aí tem a nossa parte de compliance, na qual nós temos todas as nossas documentações. Né? Tem a agenda da diretoria, tem os contratos públicos são divulgados, nós temos todos os contratos que são públicos, são divulgados, valores, como foi fechado, qual foi o tipo de concorrência que foi feita, qual o saldo do contrato, tem tudo isso no nosso site. Isso é importante? É importante. Eu não tenho o que esconder. Se meu diretor vai numa reunião fora da empresa, num órgão público, é importante que todo mundo saiba que meu diretor está num órgão público. Não tem nada a esconder. Não, o meu diretor, meu presidente, meu vice-presidente foi a um órgão público e foi fazer uma palestra ou foi negociar um contrato. Isso tudo está na nossa intranet, está na nossa internet, que é o nosso site, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, e também, né, no nosso Facebook. O Facebook de empresa, né? Não é o Facebook que a gente possa falar várias coisas que às vezes não deve. Né? Aqui é o nosso site, tem a nossa parte lá de ética e integridade. Alguns manuais não estão aqui porque são coisas mais internas, mas nós temos muitas coisas externas. Né? Nós estamos de horário, hein? Tudo bem, né? Já vou... Aqui, a Radix ela participa, o IBDE é um instituto que a gente participa, que nos apoia, né? Que é um instituto que também dá apoio, seja para treinamentos, a gente faz parte do IBDE.
Aqui foi um evento que a gente participou, que foi o segundo ano do IBDE. Então, a gente está sempre participando desses eventos. Participando de grupos que estão, trabalhando para diminuir a corrupção no mundo. E no Brasil, claro, né? Aqui foi... Esse ano a gente teve uma grata surpresa, que no 5º Congresso Internacional a gente foi reconhecido como uma empresa top of mind, né, de compliance. Eu também fui reconhecido como compliance officer top of mind, e foi uma coisa muito legal. Legal foi estar lá, foi legal, mas o mais legal foi chegar na empresa e os funcionários sentirem orgulho disso. O funcionário mandando e-mail: caramba, Fábio, isso dá certo. Caramba, muito legal. Pô, a empresa, saiu uma folha, como aconteceu, o mesmo Proeste que aconteceu em 2016 também. Poxa, meu filho ficou super feliz, a empresa do papai está lá. Caramba, no jornal, como uma empresa que faz a coisa certa. Isso motiva quem está aqui desse lado, mas motiva quem está aí desse lado também, o funcionário. É mais uma forma de motivação para quê? Gente, dá trabalho, mas dá resultado também. E nós tivemos clientes que nós ganhamos, concorrência, que levou em consideração isso. Hoje, algumas empresas têm no cadastro dela que você tem que ter um programa de compliance real para você poder participar, tem pontuação, tem tudo. Então, foi uma coisa que a gente teve uma visão lá atrás, que a gente está colhendo os frutos. Aí eu falo para vocês, isso não é um investimento? É um investimento, né? Aqui, como eu falei para vocês, a gente faz treinamento de fornecedores, que a gente acha que é muito importante. Aqui foi o treinamento que eu falei para vocês, que a gente fez dentro da Petrobras. Poxa, o pessoal estava feliz. Foi boa a apresentação. O pessoal estava motivado. Depois vieram várias perguntas, dúvidas, responderam os questionários que a gente entregou no final. Então, assim, o pessoal se sente dentro, né? Quando a gente se sente dentro de uma coisa que está dando certo, tem um motivacional, né? Traz um motivacional. Aqui, como eu falei, foi um curso que o IBDE fez, que foi na Flórida, que foi para a gente poder melhorar nossos conhecimentos na parte de FCPA, que eu participei. A gente fez uma semana de curso nos Estados Unidos. O pessoal gostou. Trouxemos alguns materiais interessantes, divulgamos na empresa, as pessoas, poxa, que legal. A empresa realmente está investindo, como investe, para levar pessoas para viajar o mundo todo para fazer treinamentos. O compliance também faz parte disso. Realmente ele é uma coisa importante, né? Opa. Aquilo, como eu falei, no nosso site tem o cuidado dos nossos diretores. Quem quiser pode ficar à vontade para olhar, não tem nada escondido, é uma coisa bem transparente. E isso é muito importante. Fazer uma doação é crime? Não. Mas por que você não divulga? Né? Agora é proibido para o partido político, né? Mas por que você não divulga? A gente divulga. Aqui está a agenda da presidência, que a gente divulga, onde ele está, qual horário, qual reunião é com quem. Isso é uma coisa importante também. Contratos públicos, se você entrar lá no site, só apertar, vai aparecer tudo, todas as informações, qual é a Petrobras, qual é a Anatel, qual é a Polícia Federal, está tudo lá, explicadinho. Aqui, como eu falei, a Radix fez uma doação. Aqui está o presidente da empresa, foi lá participar. A Radix é transparente, ela trabalha como um ponto focal. Ser transparente, se você é transparente, você não tem nada para esconder. Se você não tem nada para esconder, muito difícil você estar fazendo alguma coisa errada. E o mercado percebe isso. Hoje até o Paulo perguntou uma coisa lá na CBN, né, que eu achei bem interessante. Como é que o consumidor vê isso? Eu pergunto a vocês, hoje, o mercado brasileiro como está hoje, você tem a opção de fechar com o cliente. E você está pau a pau, os preços estão muito iguais. Uma empresa tem um selo Proética e a outra tem um histórico, talvez, de problemas no passado. Você vai ficar mais à vontade para fechar com quem? É um diferencial. É um diferencial. Querendo é um diferencial. Talvez vai te botar um pouco mais acima ali do ponto de dúvida. Entendeu? Então, temos que trabalhar com isso como um benefício, como um investimento para a empresa. Canal de denúncia, como eu falei, nós temos 2, mas o padrão é ter um canal de denúncia ou um canal de integridade, na qual as pessoas têm toda a facilidade de expor o que está pensando quando vê uma situação
errada acontecendo, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Importante que fornecedores, clientes tenham acesso a isso. Não pode, eu tenho canal de dúvida. Quem conhece? Só os funcionários. A finalidade não é essa. A finalidade é que todo mundo tenha um acesso e que consiga, com isso, diminuir o risco da nossa empresa. Né? Pontos importantes tem que ter num canal de denúncia, né? É ser um canal, ter confidencialidade no canal, ser um canal sério, né? Não haver retaliação quando há uma denúncia sendo feita, que seria tratado corretamente, né? Porque o canal ele é difícil de amadurecer na cabeça das pessoas, mas na hora que a pessoa usa o canal e não tem resposta, não tem um feedback, aí já estava difícil o canal pegar, aí fica mais difícil ainda, porque aquela pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra, e nem perde tempo, ninguém responde isso, né? Monitoramento são as auditorias internas, externas, controle de documentação, controle de auditorias internas, controles não só de números, controles do nosso canal de denúncia, do nosso canal de dúvida, de atos que aconteceu dentro da empresa. Quando a gente fala monitoramento, a gente não pode pensar só naquele monitoramento que o contador faz ou que o auditor faz. Tem uma coisa subjetiva também aí para você analisar, né? Forma de monitoramento, canal de denúncia, movimentos financeiros, como eu falei. E o Proética. Como eu falei no início, ele é a cereja do bolo, né, nesse momento. Por quê? Quando você é Proética, você é reconhecido publicamente. Todo o mercado te conhece, né? Outra coisa importante, você consegue usar o selo Proética do lado da sua marca. É um diferencial? Algumas empresas também não levam tanto a sério, mas é um diferencial, né? E o mais importante, eu não preciso pagar ninguém, eu tenho uma auditoria gratuita que avalia meu programa, que aponta os pontos a melhorar, né? E isso é legal. A sua empresa, num site do governo federal, conheça as empresas Proética 2016. A Radixa faz parte desse grupo seleto, né? Dia 6 de dezembro, sai de novo o resultado do Proética de 2017. Tomara que a gente esteja lá de novo, né? Isso é um marketing positivo? Isso é um investimento? Baita investimento, né? Talvez a gente conheceu, empresas conheceram a gente que nunca foram nossos clientes por causa do Proética. Poxa, quem é a Radix? Quem é essa empresa? Foi querer descobrir quem é. Como nós também queríamos descobrir quem eram as outras empresas. Entendeu? Então, isso é uma coisa legal, né? Conclusão, gente. Trabalhar com o programa de compliance, nós temos que entender que ele é vamos falar, um ser humano, né? Ele é um organismo que está sempre sendo atualizado, sempre sendo tratado, para que ele não caia no esquecimento, que ele não perca a finalidade dele, que é proteger a organização, seus funcionários, seus clientes e fornecedores, né? E que esse programa traga uma transparência, uma postura da empresa, não só para os seus funcionários, para todo o mercado, de estamos fazendo a coisa certa, não estamos aqui para brincar, estamos aqui para fazer a coisa séria, e a seriedade traz benefícios, traz ganhos para a empresa, não só como empresa, como funcionário, como para a família do funcionário também, que traz um exemplo lá para seus filhos, né? E o programa precisa ser construído para atender a necessidade da organização, olhando suas características e riscos. Sempre. A gente precisa estar olhando todo dia, não só a área de compliance, mas também os funcionários no todo. Obrigado.